Olá, Cid. Entre, seja bem-vindo e me diga o que de bizarro, macabro ou sobrenatural ocorreu com você. Fala, galerinha do YouTube, aqui é o Cid, né? Meu nome é Cid. Na verdade não é meu nome, mas faz de conta que é meu nome. E eu tenho um blog chamado Não Salvo, que talvez você já tenha ouvido falar alguma vez na sua vida, ou já tenha entrado alguma vez. Se nunca entrou, nunca ouviu falar, também foda-se, porque agora tem um canal no YouTube, que é o Cid Cidoso, né? Quem não conhece, depois dá um clique lá, se inscreve lá ou tenta conhecer nossos vídeos, que tá muito legal. E eu fui chamado aqui para fazer o meu relato sobrenatural, ou assustador, ou seja lá qual é o adjetivo. E o meu relato ele aconteceu quando eu tinha mais ou menos 16 ou 17 anos, e eu morava em Santos na época, né? Morava eu, meu pai, minha mãe e a minha avó. E lá em Santos, minha avó morava com a gente porque minha avó ela estava com Alzheimer, né? Quem tem algum parente que tem Alzheimer ou conhece alguém que tem Alzheimer sabe como é que é. A pessoa esquece algumas coisas, não lembra muito bem, às vezes esquece as próprias pessoas, né? Que ficaram a vida inteira com ela, a pessoa acaba esquecendo, não se recorda muito bem de tudo que acontece durante o dia, ou minutos atrás, ou algumas horas atrás, a pessoa já não lembra direito o que aconteceu. Então, quem tem Alzheimer, ela realmente sofre aí de ter um mundo paralelo à sua volta, né? E ao mesmo tempo a minha avó, ela ficava bastante sozinha em casa, porque meus pais estavam trabalhando, estavam fazendo alguma coisa, eu estava estudando, então ela ficava um tempo sozinha em casa, e algumas vezes a gente voltava para casa e abria a porta, ela não escutava, e a gente percebia que ela estava conversando sozinha, estava falando com alguém, né? E obviamente não tinha mais ninguém na casa, então várias vezes a gente já flagrou ela conversando com algumas pessoas, né? Uma dessas vezes aí foi ela falando com o Luiz, que depois eu descobri que tinha sido um ex-noivo dela, que tinha se enforcado há muitos anos atrás. E aí ela tava falando com um tal de Luiz e tal, e eu não sabia quem era Luiz, perguntei pro meu pai ficou meio assim, e depois ele veio me contar a história. Então já aconteceram algumas situações um tanto quanto estranhas, assim, nesse ambiente. E uma dessas vezes aí, de madrugada, lá pelas 3 e tantas da manhã, eu tava no meu quarto, tava acordado ainda, vendo o celular, né? Aquele negócio, você vai dormir meia-noite, né? Quando você vê, já são 3:30 da manhã, você tá ainda no celular. Eu tava lá mexendo no celular, e aí eu ouvi uma voz dentro de casa, assim, alguém falando alguma coisa. E aí eu saí do meu quarto, olhei e tinha um corredor longo, né, que ia até os outros quartos. O meu quarto era o primeiro e tinha um corredor que ia até o quarto da minha avó e o quarto dos meus pais, que ficavam lá no fundo. E aí eu vi que a voz estava vindo de lá. E esse corredor ele era bem distante, assim, né, até chegar nos quartos, e tava tudo escuro. E aí eu fui ouvindo a voz e tal, fui seguindo a voz para ver quem é que tá, né, falando essa hora, né, 3 horas da manhã. Que estranho, tá todo mundo dormindo já. E aí eu botei o ouvido no quarto da minha avó e percebi que era ela que estava falando com alguém. E aí já sou meio assustado, né? Já tenho um pouco de medo. Eu falei, não vou abrir a porta porque eu vou me cagar todo, então melhor não abrir a porta. O que eu fiz? Fiz o que qualquer adulto faria, né? Naquele momento, qualquer macho ali faria, que é chamar o pai. Então eu chamei meu pai foi lá e falou, o que tá acontecendo? Eu falei, a avó tá falando aí que sozinha, não sei o que tá acontecendo. E aí a gente abriu a porta junto, né? Porque daí dois, né? Você fica mais macho. A gente abriu a porta junto e minha avó tava realmente falando com alguém. E aí a gente foi entrando, e aí a minha avó olhou pra gente e parou de falar. E meu pai falou, tá tudo bem, né? Aconteceu alguma coisa? Tá conversando sozinha essa hora e tal? E ela falou, não, é que eu tô tentando dormir, mas as crianças não deixam dormir. E aí eu já falei, puta que pariu, que criança? Não tem criança aqui? Que criança é essa? Que porra de criança? Criança, caralho, que criança? Que vai se foder, criança. Quero criança aqui, não quero. As crianças não estão me deixando dormir e tal. Aí meu pai caiu na besteira de perguntar, né? Quais crianças, né? Que criança? Ele não devia ter perguntado isso. E a minha avó falou, as crianças que estão aqui, né? Do lado da minha cama. E aí a gente olhou e não tinha nada, obviamente. E meu pai falou, mas não tem nenhuma criança aí. Ela falou, claro que tem, a cabeça das crianças estão aqui.
do lado da cama. Estão aqui, não param de conversar, eu quero dormir, eu não consigo dormir. Tava brigando para elas pararem de conversar, que a cabeça delas ficam falando. E aí, naquele momento, meu pai olhou para mim, eu olhei para ele, a gente só fechou a porta devagarzinho assim. E foi cada um para o seu quarto e eu me tranquei no meu quarto e fiquei mais ou menos 2 meses sem dormir direito, achando que qualquer barulhinho, qualquer voz que eu escutava de madrugada era alguma criança ou cabeça de criança que estava no meu quarto. Então foi um pouco assustador. Enfim, esse aí é o meu relato. Muito obrigado pelo convite. E quem não conhece o canal Sítio Idoso, procura lá no YouTube que vai encontrar. Valeu! Caralho, lembrei agora da história. Ó, deu até arrepiada, velho. Hoje tivemos o relato de um dos maiores mitos da internet, o Cid, do site Não Salvo. E ele também tem um canal no YouTube agora. Se inscreva no canal dele que está aparecendo na tela e não deixe de dar o seu like, que apoia imensamente essa série, que é bem complicada de se fazer. Qual é o próximo youtuber que você deseja aqui no Relatos Sobrenaturais de Youtubers? E escreva abaixo seus relatos. Tenha uma ótima noite, minhas crianças.